Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente começando para valer a nossa disciplina de Arte, Estado e Conflitos Internacionais. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro e a temática do nosso encontro de hoje é tentar questionar um pouco vocês, afinal de contas, o que é isso que nós chamamos de obra de arte, o que é isso que nós chamamos de arte como um todo. E aí já começa a provocação nesse nosso encontro de número 1, nossa aula para valer mesmo, de número 1, sobre essas imagens que vocês estão vendo aí. Isso representa uma obra artística? Quando vocês pegam, por exemplo, essas pichações no muro, isso é obra de arte? Quando vocês pegam os grafites feitos pelos nossos coleguinhas ali, isso é uma obra de arte? Ou quando você pega uma obra da Mona Lisa, isso é obra de arte? Afinal de contas, o que é que nós podemos, como é que nós podemos definir esse negócio que nós chamamos de arte? Lembre-se que o nome da nossa disciplina é Arte, Estado e Conflitos Internacionais, e nosso primeiro objetivo nessa disciplina é caracterizar, tentar entender com termos técnicos aquilo que nós podemos chamar de arte, para depois ver como é que essas relações internacionais e os conflitos internacionais em torno das obras de arte acontecem. Como é que nós podemos pensar então nas diversas ramificações desse estudo dos conflitos internacionais. Por isso, a problemática. Afinal de contas, o que é arte? Se você estivesse aqui ao vivo, né, em acordes, vocês diriam o quê? Como é que é a definição que vocês dariam para nós? Ah, professor, a arte é toda obra onde no qual a gente... O quê? Vamos lá tentando definir. E eu vou lançar algumas luzes, ou talvez alguns problemas, sobre isso. Pensa numa obra de arte que você gosta muito. Pensou? O que a define como tal? Quais são as características dela que você pode chamá-la de arte? Quando você vê um objeto, por exemplo, como uma caneta como essa que eu peguei aqui na minha mão. Isso é uma obra de arte? Sim, não? Mas e se fosse uma caneta pintada num quadro? Mas se fosse a caneta na mão de uma pessoa assinando um tratado? Aquela representação artística ou aquela foto, a captura daquele momento com uma sensibilidade artística, com uma capacidade estética, isso a tornaria então, portanto, uma obra de arte? Vamos pensando nisso? Nesse primeiro momento é mais para a gente poder fazer um brainstorm aqui, lançar algumas ideias e ver o que vocês pensam sobre isso. E a gente vai avançando. Uma segunda ideia que eu quero problematizar com vocês é em relação à função da arte. Afinal de contas, a arte tem alguma função? Se ela tem uma função, qual é? Para que serve? E ainda, quando é que um objeto é ou não obra de arte? Como podemos determinar o valor de uma obra de arte? O valor de uma obra de arte e o seu preço são a mesma coisa? A função para a qual a arte está desempenhando algo, ela tem o seu valor igualmente? Então, são questionamentos iniciais para começarmos a problematizar um pouco essa questão que num primeiro momento parece óbvio. Quando você vê uma obra de arte, fala, tá aqui uma obra de arte? Não, beleza. Mas daí você olha para uma coisa, isso aqui não é obra de arte. Nós tivemos algumas discussões aqui no nosso país, vocês vão lembrar disso, né? Muito recentemente, até com um viés um tanto quanto político e ideológico, sobre o que seria a obra de arte. Um homem pelado num museu é uma obra de arte? Que tipo de obra de arte? Qual é a função que ela está cumprindo? Uma obra de arte como a Mona Lisa ou como Michelangelo são obras de arte? Qual a função dela? Enfim, são vários questionamentos que nós vamos fazer. Um dos livros de cabeceira que será aqui o nosso livro é o livro do Gombrich, Ernest Gombrich, e ele vai dizer lá para nós que não existe arte, há somente artistas. Vamos tentar entender um pouco em que contexto ele está defendendo isso, mas é no livro A História da Arte. Vou disponibilizar para vocês esse texto na sequência na nossa pastinha do Google Drive, e esse vai ser o nosso fio condutor, é o nosso livro de cabeceira, e da onde vocês vão tirar algumas referências, algumas ideias para as nossas discussões aqui
sobre como funcionam então essas funções, a definição da obra de arte como um todo. Beleza? Mas aqui, depois dessas provocações e dessas problematizações, quero apresentar a primeira grande ideia dessa nossa aula. De onde é que se origina o conceito de arte? E vocês vão identificar na origem etimológica desse conceito de arte a palavrinha latina, da língua latina, ars. A palavra arte vem de ars, portanto tem uma origem latina e ela está numa correspondência direta com o termo grego tekné. Daí que vem a palavra ars, de artesão, que dá origem ao artesão, porque o artesão é aquele que domina uma tekné, domina uma técnica. Portanto, nessa primeira definição que nós vamos apresentar aqui sobre o que é uma obra de arte, nós vamos ter essa etimologia da palavra e a ideia que sustenta essa origem é a ideia de que toda e qualquer atividade humana submetida a regras com vista à fabricação de algo pode ser considerado arte. Olha que louco. Lembra do exemplo da caneta? Isso aqui é uma obra de arte? Não sei o que você pensou na hora que eu te perguntei, mas se formos pegar a palavra, a etimologia da palavra e dizer o seguinte: toda atividade humana submetida a regras com vista à fabricação de algo. Para produzir uma caneta dessa aqui, não, o artesão, o produtor, o criador dela não teve que dominar uma técnica. Ela é feita de plástico, com algumas peças de metais, com alguma ponta esferográfica e com tinta azul. Para o sujeito chegar nesse formato, nesse design e com essa funcionalidade, ele precisa dominar uma técnica. Eu não faço ideia de qual é a técnica para produzir, para fundir o plástico, fundir o metal, como organizar, como dar esse formato redondo, não sei. Mas o fato é que para ser considerado como tal, a arte ela precisa ser uma atividade humana submetida a regras. Me parece que para produzir uma caneta desse tipo, o criador dela precisa submeter-se a certas regras. O que eu quero dizer aqui, pessoal? Quero dizer que todo e qualquer objeto produzido sob o domínio de certas regras e técnicas, ela pode ser considerada arte. Aí que vem a palavra artesão, como eu acabei de mencionar, para dizer o artesão ele é um artista. Aí a gente vai entender de onde é que vem essa distinção entre o artesão como aquele que domina uma técnica para produzir algo, móveis, peças para caneta ou peças de carpintaria, de construção, o artesão que produz cestas e outros diversos objetos. Ele é um artista, não é um artista? Se for nessa raiz etimológica, sim, ele seria um artista. Ele é o detentor do domínio de uma técnica que produz algo. Só que há uma outra ideia aqui por trás dessa origem etimológica que leva também, num sentido um pouco mais amplo, a ars, a tekné, ela é uma habilidade e uma agilidade para inventar meios de vencer uma dificuldade ou um obstáculo posto pela natureza. Esse professor analfabeto fica fazendo esses slides aí, esquece de colocar o Rzinha lá. Ó lá, ó. Aham! Habilidade e agilidade para inventar meios de vencer uma dificuldade ou um obstáculo posto pela natureza. Por isso, a ideia de dominar uma técnica. Eu domino uma técnica para produzir algo que me possa vencer um obstáculo, ok? Num sentido mais estrito, esse é um sentido amplo. Num sentido mais estrito, quer dizer a aprendizagem, a prática de um ofício. Então, o artesão é aquele que vai adquirir, vai dominar as técnicas da carpintaria, da arte de fabricar móveis, da arte de fazer espadas, da arte de fazer ferraduras, da arte de fazer pão, da arte de fazer alguma coisa. Então, exatamente nessa concepção. Num sentido amplo, habilidade e agilidade para vencer obstáculos que a natureza nos impõe. Num sentido mais estrito, aprendizagem prática de um ofício. Em ambas as definições, nós vamos identificar a palavra ars e tekné como um saber prático.
Professor, mas então quer dizer que se isso é um saber prático, e aí quem faz essa grande distinção pela primeira vez vai ser o nosso bom e velho amigo chamado Aristóteles. Ele vai fazer lá a sua primeira grande divisão das áreas das ciências, a ciências que são teóricas, teoréticas, como ele chama, e as ciências que são práticas. Ele enquadra a ética e a política no campo das atividades das ações práticas, mas ele também coloca a arte nesse sentido. Ele é um saber prático. Só que cuidado, o saber prático como aquele que domina a técnica e executa na produção de algo. Então, por isso é um saber prático. Mas há uma teoria sobre isso. E é possível teorizar. Mas isso faz parte de um outro ramo, né, das ciências estéticas, por exemplo, que nós vamos pensar depois. Vamos por parte, vamos caminhandinho aqui. O importante é que vocês gravem essa primeira definição, grande definição, que é a definição etimológica da palavra ars, que vem de techné, que vem dessa habilidade, agilidade para produzir algo. Ao longo da história, a gente vai observar alguns movimentos e algumas modificações nesse sentido do que é a tal da palavra arte, ok? Por isso que lá na Grécia Antiga a gente vai ver aqui uma definição tanto quanto interessante na concepção de arte, e portanto essa definição busca sempre um ideal de beleza. A arte, portanto, vai ser o domínio de uma técnica na busca de uma perspectiva ideal. É o que nós vamos encontrar na arte clássica, o ideal de perfeição na beleza, o ideal de perfeição na demonstração dos traços, na simetria. Quando Aristóteles define o que é belo, o que é feio, nós vamos verificar então que a beleza ela é simétrica. Então há sempre uma simetria. Então, formas perfeitas, quando a gente vai investigar isso no Platão, há uma busca por contemplar uma beleza que está para além dos sentidos, é uma beleza intelectual, intelectível, né? A gente vai ver um pouquinho isso, depois vamos compreender algumas posições, alguns posicionamentos da estética desse mundo grego, entre Platão, Aristóteles e outros nesse período, mas é importante vocês terem em mente que na Grécia Antiga, sobretudo quando a gente vai investigar, o principal objetivo do domínio dessa técnica é alcançar esse ideal de beleza. O Renascimento, como vocês já sabem disso, né? O Renascimento é uma tentativa de resgatar isso. Então, se nós chamamos a arte grega de uma arte clássica, a arte renascentista será uma retomada desse ideal grego, portanto, será um neoclassicismo. É como a gente vai configurar, portanto, esses movimentos artísticos ao longo da história. Na Idade Média, nós temos uma configuração diferente. Se lá na Grécia Antiga o ideal de beleza é o que deve ser buscado pelo domínio dessa técnica, na medievalidade esse ideal se converte na capacidade, na configuração divina. A arte, portanto, está mesclado com a religião, não que na Grécia não estivesse, porque você vai ver também os artistas gregos fazendo esculturas, né, em homenagem aos deuses, de Palas Atenas, Zeus, Poseidon. Há representações artísticas, esculturas, pinturas sobre isso, sobre os heróis gregos. Mas aqui na cristandade e também no Islã medieval, nós vamos ver todos os artistas trabalhando em função desse objetivo de alcançar o divino ou de honrar a Deus. Por meio da arte, eu faço uma oferenda, faço uma reverência a Deus. E ao mesmo tempo a arte trabalha sempre com elemento simbólico. E esse elemento simbólico será nada mais nada menos que formas de narrar, contar as coisas sobre Deus. Por isso que vocês vão identificar nessas imagens medievais a figura do Pantocrator, vai trazer uma visão de mundo, uma visão de homem. A gente vai ter uma aula especificamente para se debruçar sobre a arte medieval e a gente vai fazer algumas análises desses símbolos. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, beleza? Aguentem aí. Na contemporaneidade, uma vez que a gente dá um passo gigantesco, porque no Renascimento a gente tem esse resgate desse ideal de beleza, portanto o neoclassicismo, na contemporaneidade nós vamos ver uma infinidade de movimentos artísticos. Não que na modernidade não tenha uma organização simétrica também, no sentido de uma organização única. Não é isso. Há um movimento barroco, há um movimento
quando a gente vai identificar na Alemanha o movimento do romantismo alemão, do idealismo alemão, há um movimento de arte, da arte gótica. Então há vários movimentos que começam na Idade Média, que vai culminar na modernidade, mas o fato é que, e isso é uma ideia que eu quero transmitir nessa primeira aula nossa para valer, é que há uma multiplicidade de movimentos artísticos na contemporaneidade, depois do século XVIII, século XVIII, XIX. E há também uma característica importante, uma mudança, uma guinada, se até o Renascimento, a Idade Média, você não tinha a assinatura. No Renascimento já acontece isso com Picasso, Picasso com Da Vinci, com Michelangelo, né, com os grandes artistas, mas na medievalidade você tem o artista, o autor sagrado, o pintor sagrado, ele não assina suas obras de arte. Então ele não se aparece porque ele quer honrar a Deus. É que a arte deve representar Deus. Quando há um movimento na modernidade, você tem essa caracterização, mas ainda assim, Da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, esses grandes artistas não vão caracterizar defesas, ainda que se diga que a Mona Lisa é um autorretrato do Da Vinci, eles estão ali para retratar ideias de uma instituição, como a igreja, de uma ideia divina, ou de um movimento do renascimento do humanismo. O que quero mostrar é que na contemporaneidade há o triunfo do subjetivo, do individual e do indivíduo como um todo. Então há esses movimentos, nessa multiplicidade de movimentos artísticos. Estou fazendo um panorama bem genérico, há uma série de especificidades que a gente pode abrir para discussão depois, no nosso momento ao vivo, mas nesse primeiro momento eu quero que vocês entendam como funciona essa caracterização do que é uma obra de arte. E no século XVIII, XIX, uma coisa que vai acontecer também na história é o surgimento das primeiras academias de arte, a valorização de algumas coleções privadas que serão doadas para algumas instituições, como os museus, há uma espécie de galerias de arte e valorização para dar um caráter de uma aura, né, de um aspecto diferente nessas galerias e de valorizar o trabalho do artista. E há uma oposição da arte como produto artístico e da arte como um produto industrial feito numa escala, que é o caso depois das canetas. Então, quando eu falo que essa é uma obra de arte, se for no radical da palavra, na origem da palavra, entendido como matéria, fica fácil de entender que isso é produto isso é uma obra artística, isso é uma obra de arte. Mas quando a gente faz a distinção pós-revolução industrial daquilo que é produzido como uma espécie de produto do indivíduo, do artesão ou do artista, como produto da sua sensibilidade, em oposição a uma linha de produção industrial que faz uma linha de montagem para produzir isso em larga escala. Então, o primeiro é obra de arte e o segundo é meramente um produto para consumo. Então há uma distinção. E por isso que a gente vai ver essas distinções com muita calma, com muita tranquilidade ao longo desse bimestre. Ou talvez não vai ser com muita calma, porque vai ser meio corridão. Mas a gente vai tentar colocar esses pingos nos is. Fiquem tranquilos, beleza? E atualmente, uma forma de conceituar o que é essa obra de arte, nós vamos encontrar algumas definições, das mais variadas possíveis, mas que nos atenta para uma ideia. Arte é a capacidade que o homem possui de produzir objetos ou realizar ações com as quais possa exprimir ideias, sentimentos ou emoções estéticas, produzir o prazer estético. Nós vamos ter uma aula especificamente para falar dessa distinção entre aquilo que então é uma obra de arte e aquilo que é um juízo sobre essa obra de arte, uma forma de avaliá-la como boa ou como má, que é um juízo estético, que é a capacidade de explicarmos e teorizarmos e dizermos qual é o prazer estético que nós temos ao contemplar uma obra de arte. E aqui virão algumas teorias. Eu selecionei alguns autores para nossa discussão, sobretudo 3 autores, e aqui só para adiantar uma discussão que vai aparecer na sequência é exatamente isso. Afinal de contas, o que torna uma obra de arte ou uma coisa artística, ou não necessariamente artística, mas uma coisa bela. Mona Lisa é uma obra de arte bela? A Capela Sistina, né, o homem Deus se tocando, quase se tocando, é uma obra de arte bela?
Quando você pega Rafael Sanzos, a famosa Escola de Atenas, com todos os grandes filósofos, Platão e Aristóteles, Platão apontando para o céu, Aristóteles tanto, são obras de arte bela. Ou ainda, né, quando a gente vai questionar se uma mulher é bela, o que torna a obra de arte bela? O que torna uma mulher bela? O que torna um homem belo? O que torna uma coisa bela? Uma paisagem bela? São reflexões que nós faremos quando adentrarmos no tema da estética. E aí o Alexander Baumgarten, com seu famoso curso de estética, vai fazer uma radical transformação nos conceitos e, portanto, é um marco na história da filosofia, do pensamento ocidental e desses movimentos artísticos estéticos. E aí a pergunta ainda continua, só para provocar, e eu termino por aqui. A beleza dessas obras de arte está nos olhos de quem contempla a obra de arte? Ou a beleza dessas obras de arte ou dessas coisas belas estariam nas próprias coisas, na obra de arte, na pessoa bela, na flor bela, na paisagem bela. A coisa bela possui um atributo que é dela e que, portanto, a torna bela? Ou a beleza é apenas aquela que está nos olhos de quem está contemplando essa coisa bela? Ou ainda, se formos tratarmos de obra de arte, a beleza não estaria nem no olhar de quem está contemplando a coisa bela e também não está na coisa bela. Mas estaria o quê? No trabalho do artista, na intenção do artista em criar uma obra bela. São posicionamentos que vai modificando ao longo da história a nossa compreensão sobre o que é arte, sobre o que é beleza, sobre como fazer um juízo de valor sobre aquilo que a gente pode identificar como algo artístico. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Paro por aqui a nossa discussão, nossa reflexão de hoje e digo que já temos um primeiro texto base para aprofundar um pouco essa discussão sobre o que é a obra de arte. Acesse no ambiente virtual o nosso texto fundamental, nosso texto base para essa aula de número 1, 2 porque teve a apresentação, que foi a aula 1, e essa aula para valer, então, aula 1.1, se formos chamar assim. Beleza? Fico por aqui. Espero que vocês gostem da leitura do texto, que ele seja bastante elucidativo e que venha trazer algumas luzes para a nossa discussão, porque na próxima semana, na próxima aula, a gente vai começar a mergulhar a fundo na discussão sobre o ideal de arte na antiguidade. E vamos visitar algumas obras de arte, algumas formas de arte, lá entre os gregos e entre os romanos. Valeu, abraços, tendo dúvidas, mande e a gente vai conversando. Abraço, até mais.